Oi, meus queridos, a paz, que Deus nos abençoe com mais esse relato da história de Abraão. Está em Gênesis 22. Vamos ler aqui alguns versos para que a gente possa, meditar nessa história tão linda de Abraão, da fé e da confiança que Abraão teve em Deus e da obediência acima de todas as coisas. Deus prova Abraão, Deus também nos prova, irmão. Aqui a Bíblia diz que Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhes respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai ter a terra de Moria. Oferece-o ali em holocausto sobre os dos montes que eu te mostrarei. Está aqui a promessa de Deus, né? A palavra de Deus para Abraão, a ordem, né? Deus deu a ordem e Abraão simplesmente obedeceu. Nós conhecemos um pouco, né, da história de Abraão, eu acredito que vocês também conheçam. Deus deu, o sonho de Abraão era ter um filho. E Abraão, realmente Deus cumpriu essa promessa na vida de Abraão, após ele ser velho já, com seus 100 anos, e a mulher com 90 anos, Deus cumpriu e deu realmente um filho a Abraão. Imaginemos então o amor que Abraão não tinha por esse filho, hein, irmãos? A pessoa tem um único filho, tem um sonho de ter um filho. E quando você tem um filho que Deus lhe dá, quando o rapazinho estava lá, o jovem, né, adolescente, né, com seus 9, 10, 11 anos, Deus então, ele vai e fala para Abraão para que leve seu filho ao Monte Moria e lá sacrifique seu filho em holocausto para Deus. Você faria isso? Será que eu faria, irmãos? Que obediência, que confiança Abraão tinha em Deus. E além dele ir para sacrificar o filho dele para Deus, a Bíblia diz que foram 3 dias de caminhada. Abraão levantou de madrugada, pegou o seu filho, chamou 2 dos seus servos e caminhou para o monte, que era 3 dias de caminhada. Imaginemos agora o sofrimento de Abraão durante 3 dias, levando seu único filho que ele amava, diz a Bíblia, com certeza. Era um amor muito grande, irmão, que Abraão tinha pelo seu filho. E Abraão, todo obediente a Deus, ele foi. E ele caminhou os 3 dias, eu imagino que foram com muito sofrimento e muitas lágrimas, né, irmãos? Porque você levar um filho para sacrificar, porque Deus está pedindo, e você, só a caminhada de 3 dias já deu para refletir bastante, sofrer e chorar muito. Mas ele não renegou, né, o pedido de nosso Deus. E a Bíblia diz que ele caminhou e de longe, né, já depois de 3 dias de viagem, ele viu o Monte Moria, onde era o lugar que Deus tinha falado para ele ir, para que ele sacrificasse ali o seu filho. E ele foi, e quando ele chegou próximo, ele pediu para que os homens que foram com ele, que foram 2 rapazes, que ficassem ali naquele lugar. Porque agora era ele e o filho dele que caminharia para aquele lugar onde ele ia fazer então a fogueira e lá ia colocar o seu filho em holocausto. E a palavra de Deus diz que o Isaque, né, o filho dele, era tão obediente ao pai, tão obediente que ele não perguntava nada. Ele não falava o que ele tinha ido fazer ali, para que ele levava aquela lenha, por que o pai levava o cutelo, né, na mão, e eles caminhavam junto. Mas quando ele chega no lugar que Abraão começa a fazer então a fogueira, montar lá o lugar para ser sacrificado o seu filho, o filho olha para o pai de pai, a lenha está aqui, o cutelo, mas cadê o cordeiro? E o pai olha para o filho e diz assim: Filho, Deus proverá o cordeiro. Ele sabia, irmãos, que o cordeiro era o próprio filho. Mas ele não renegou. Ele continuou montando ali, né, a fogueira para o holocausto do seu filho.
ao Deus Todo-Poderoso, porque Deus tinha pedido para ele. Eu acredito que nesse momento Abraão também sabia que Deus, né, na volta de Cristo à terra, o seu filho ressuscitaria. Ele acreditava que Deus poderia ressuscitar o seu filho de volta. E por isso também tanta confiança, né, e obediência ao Deus do céu. E então ele fez a fogueira, montou tudo ali, imagina, com o coração, né, irmão, partido. Eu acredito que com muitas lágrimas caindo em cima daquelas lenhas, porque era o filho que ele amava e era o único filho, né, que Deus tinha dado a ele. E nesse momento a Bíblia diz que quando ele termina tudo de montar aquela fogueira, de fazer aquele negócio bem feitinho ali, ele então pega seu filho, e o filho dele, ele não reclama, ele não murmura, ele não corre, ele fica como um cordeiro. Quando nós pegamos um cordeirinho para matar o cordeirinho, ele não berra, ele não grita, ele não faz nada, ele fica ali e a pessoa vai e amola aquele cordeiro. A mesma coisa foi o filho de Abraão. Ele era filho obediente, tinha o temor ao pai, e o pai pega ele e amarra ele e coloca sobre a lenha. Mas Deus é maravilhoso. Deus apenas queria provar a Abraão se realmente Abraão amava verdadeiramente ao Deus do céu. E a Bíblia diz que quando Abraão coloca o filho dele sobre a lenha, que pega aquele cutelo e que vai para, né, matar, para sacrificar o seu filho, Deus fala lá no céu e vem a voz de Deus estrondosa, irmão, dizendo: Abraão, não fazes isso. E Abraão para a mão, que ele já ia com o cutelo para sacrificar, para matar o seu filho. E Deus, então poderoso, misericordioso, viu a fé daquele homem, viu a confiança que ele tinha em Deus, a obediência em sacrificar o seu próprio filho. Então, nesse momento, Abraão para a mão, e agora ele realmente, né, vê que era apenas uma prova, o que Deus o permitiu para que mostrasse não só para ele, né, para que Abraão, né, tivesse a certeza de que realmente ele era um homem de Deus, mas também para mostrar para nós hoje, irmãos, para mostrar para nós hoje que Deus, né, ele nos prova para ver até onde a gente vai. Muitas vezes nós relegamos a Cristo com coisas tão pequenas, irmãos. Às vezes, pequenos sofrimentos que nós passamos aqui nessa terra, a gente não quer mais ler a Bíblia, a gente não quer mais ir para a igreja, a gente murmura contra o nosso Deus. Mas não foi isso que Abraão fez. Abraão, ele ia sim sacrificar o seu único filho por amor a Deus. Que essa mensagem fique em nós, que nós aprendemos a confiar mais em Deus, porque Deus sabe até aonde a gente pode ir, e Ele vai permitir, então, que a gente passe pelaquela prova, não para que a gente se afaste dEle, irmãos, mas para que a gente ame Ele mais, e louve mais o nome dEle, e seja fiel a Ele, e ouça a voz dEle e obedeça, porque a voz de Deus é para nos fortalecer e nos deixar mais firmes na nossa fé, amém?